Olá, sou Rafael Vanzella, sócio de Infraestrutura e Direito Público do Machado Meyer Advogados. Estamos dando início ao videocast sobre o setor rodoviário, em que a gente vai procurar destacar algumas atualidades, principalmente o tema do Free Flow, que tem cercado o setor de novidades, desafios e oportunidades. Para essa finalidade, nós temos a honra aqui no Machado Meyer de receber nossa convidada, que também é nossa cliente há muitos anos, Deise Oliveira, gerente jurídica do Grupo Eco Rodovias, que sempre figura entre os 2 ou 3 principais grupos de concessões de rodovias do país. A Deise é muito focada em direito público e regulação do setor. Quero agradecer imensamente, Deise, a sua presença, com toda a experiência que você traz também do seu tempo de advogada do setor de direito público e regulatório, focando aí nos mais diversos segmentos de infraestrutura, e ao próprio Grupo Eco Rodovias, que tem sido um grande parceiro ao longo de muitos anos aqui da nossa casa. Então, seja bem-vinda e nosso muito obrigado. Obrigada, Vanzella, pelo convite, pelas palavras. Acho que é uma oportunidade para termos aqui um debate, né? Uma discussão muito interessante sobre o setor. Muito obrigado. Deise, eu acho que eu queria começar, então, falando um pouquinho do momento em que o setor de rodovias, numa perspectiva mais jurídica e regulatória, tem vivido no país. Se nós olharmos para trás, num passado recente, entre 2023 e hoje, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, a ANTT, realizou 23 leilões de rodovias, certamente a maior quantidade de leilões. Alguns desses ativos, inclusive, foram conquistados por vocês. E nós também temos observado diversas iniciativas em nível subnacional, não só no próprio estado de São Paulo, que sempre teve um programa de concessões e PPPs bastante sólido, bastante maduro, especialmente no setor rodoviário, mas até mesmo em diversos outros estados, né? Eu destacaria Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Onde nós estamos exatamente em rodovias, no seu ponto de vista? É um momento, de fato, de muito otimismo, de muita euforia, ou é um momento em que alguns pontos de atenção mereceriam ser melhor destacados? Acho que esse é um tema bastante importante para a gente começar, inclusive, né? O setor de rodovias, ele tem uma maturidade inegável, são aí 30 anos, pelo menos, de programas muito bem sucedidos, tanto em nível federal como em nível estadual, quando nós pegamos aqui também o programa de São Paulo. E acredito que nós, nesse momento, estamos vivendo 3 grandes marcos e que vão nos acompanhar aí pelos próximos anos, né? O primeiro é o tratamento da inovação, né? Justamente pela maturidade do setor, pensar em soluções inovadoras e estruturadas juridicamente, né, dentro de ambientes em que seja possível estruturar essas soluções em contratos públicos, contratos, né, das concessões que têm uma moldura pré-fixada e compreender que isso faz parte da busca pela excelência do serviço público prestado ao usuário ao final. É um desafio muito interessante que estamos vivendo nesse momento e que me parece ser ali o mote da atuação dos jurídicos internos, dos nossos parceiros também aqui, dos advogados. Acho que isso tem sido para nós, enquanto advogados, também um momento de nos tirar da zona de conforto disso, pode, isso não pode, isso é necessário, né? E um outro ponto que também decorre dessa própria maturidade são os fins dos contratos, né? Nós estamos aqui vivendo, na prática, términos
naturais dos contratos de concessão, tanto modelos federais como alguns estaduais, pelo fim do tempo, né? Então, é o mais natural dos fins que nós poderíamos ter em relação a contratos, e isso é uma inovação ao mesmo tempo que é esperado e natural, na prática algo que estamos acompanhando o desenvolvimento das agências reguladoras em tratar esse fim, né? Seja pela ótica daquele que devolve o ativo depois de anos investindo na infraestrutura e na operação, seja naquele que a substitui, porque acho que essa é a prova de que o modelo é exitoso, porque nós temos substituições, né? Com raríssimos casos em que temos ali uma lacuna entre um novo leilão. Na maior parte dos ativos, nós tivemos substituições, transições operacionais, né? O usuário não ficou desassistido um único dia, né? Então, isso é muito interessante. Quando nós pegamos, por exemplo, a Eco Rodovias, no ano passado, vivenciou 2 transições. Uma, inclusive, dentro de um contrato que já estava assinado anteriormente, mas que previa uma transição de um contrato que estava em curso ainda. Então, operávamos um trecho desde o início da assunção, um segundo trecho ficou para o ano seguinte, que é o trecho que, para quem conhece São Paulo, é o trecho ali de Barretos Bebedouro, né, que era da concessionária TEB e que foi incorporado para a operação da concessionária Noroeste Paulista ali no ano passado. Um mês depois, né, ali em março de 2025, tivemos também uma transição muito harmônica na Ecovias Raposo Castelo. Então, um ativo que foi precedido por uma concessionária como ViaOeste, aqui em São Paulo, teve uma transição para uma nova concessão totalmente diferente, né? Mas que de fato trouxe ali essa amostra da possibilidade que nós temos aqui de fazer essas transições ali operacionais com o olhar sempre para o usuário, né? Então, é interessante que pensar, então, nesse momento das concessões, sai daquela análise pura do contrato, mas a gente começa a olhar para o usuário, que passa a ser nosso cliente. E isso, para a perspectiva jurídica, a meu ver, é uma mudança muito importante, sensível na forma como nós identificamos o cumprimento de um contrato de concessão. E as oportunidades que um modelo de concessão também nos apresenta ali, né? Então, acho que estamos nesse momento de desafios, oportunidades, temos as nossas questões, os nossos desafios jurídicos, a gente sempre volta na necessidade de sempre investir e se atentar na segurança jurídica dos nossos contratos, da regulação, mas acredito que o modelo em si tem se mostrado e tem se provado nos últimos anos, especificamente, como não só exitoso, mas como também olhando para o futuro. Muito pautado no futuro. Você tinha comentado que você gostaria de destacar 3 aspectos, né, nesse momento ou nessa fase em que nós estamos vivendo o setor de rodovias. Você mencionou inovação, você mencionou fim ou término dos contratos e relacionando esse conceito com esse período de transição. Teria um terceiro, só para... Você falou que destacaria 3, não sei.
Se você se lembra de mais algum que você gostaria de... Sim. Acho que é justamente a lógica do usuário enquanto cliente, Uhum, né? Essa lógica do usuário enquanto cliente, ela nos desafia a pensar em menos o usuário enquanto uma questão de contingenciamento e mais com o olhar da satisfação. uhum. É um diferencial, né? A reputação construída para aquele determinado serviço é um ponto crucial. E aqui, né, olhando para o meu quadrado atual, né, dentro do departamento jurídico, muda bastante a nossa estratégia, né? A nossa estratégia, ela é menos belicosa, ela é muito mais no sentido de temos um cliente, precisamos olhar por ele. Esse cliente, temos, na verdade, um cliente, temos um contratante, que é o poder concedente. Essa lógica, ela é fundamental hoje de ser percebida como um diferencial do modelo que a gente vivia antes, ou que a gente enxergava antes, né? Me parece. Muito bom, muito interessante. Esses dois desses três grandes temas que você destacou, né, que, na sua opinião, caracterizam essa fase que nós vivemos do setor de rodovias, um deles a inovação e outro justamente esse modo de tratar o usuário como um cliente, né, e com uma abordagem diferente com relação a direitos e deveres de parte a parte, acabam justamente nos levando a um dos principais aspectos que esse episódio quer abordar, que é o tema do free flow. Né? A gente está justamente em matéria de inovação e graças à disponibilidade de tecnologias, exemplos bem-sucedidos de outros países, inclusive na América Latina, que vem adotando essa sistemática de cobrança do pedágio, né? E, portanto, permitindo que as rodovias migrem de um modelo de praça de pedágio para um modelo de pórticos de cobrança automático ou eletrônico, tem trazido uma verdadeira revolução para o setor. Você, dentro da Ecorodovias, você tem experimentado isso das mais diversas maneiras, né? Não só porque tem conquistado novos contratos a partir dos leilões que já trazem desde logo essa tecnologia nos termos e condições originais do contrato, e aí vamos falar um pouquinho, né, de como tem sido isso no âmbito federal, como tem sido isso no âmbito estadual, porque você também é capaz de transitar entre essas diversas esferas de governo, mas vocês na Ecorodovias também têm uma experiência bastante peculiar, talvez única, pelo menos no atual momento histórico. Em breve haverá outras empresas, outros grupos concessionários que vão passar por isso também, que é a experiência de uma rodovia que nasce, né, com praças de pedágio e agora está tendo que migrar para o free flow, me refiro especificamente ao sistema Anchieta Imigrantes. Tratando um pouco disso, e dada a novidade que se vê em matéria regulatória, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a deliberação 277 do CONTRAN também, que torna esse tema ainda mais atual. Como é que você vê esses desafios relacionados ao free flow, antes até da deliberação 277 do CONTRAN, mas nos contratos originais que vocês assinaram já contendo esse tipo de mecanismo de cobrança de pedágio, e se você puder fazer um balanço entre esfera federal, esferas estaduais em que vocês têm essa experiência, acho que seria muito educativo para todos nós. Perfeito. Acho que começando, né, pelo esclarecimento que acho que você trouxe também, né, o free flow ele não é novo, né?
O Free Flow ele já funciona e é operado há muito tempo, de forma muito consolidada em outros países, vizinhos do nosso país, inclusive, e modelos muito sólidos, que funciona muito bem. Ao trazermos ao Brasil essa que aqui é tida como uma inovação, né? Essa solução de pagamento e de experiência ao cliente, ela está muito focada também no nivelamento da nossa infraestrutura aos padrões internacionais, né? Consequentemente, trazer elementos que são nossos, né, que são particularidades aqui do usuário brasileiro, que tem necessidades particulares também. Aliás, né, o nosso país, ele é marcado pela diversidade, a beleza do nosso país é a diversidade. Então, eu diria que as necessidades de cada usuário nativo ali de um sistema rodoviário, ela acaba sendo modelada pelo seu agente regulador quando do lançamento de um projeto, pegando projetos que já existem, né? Ou na avaliação contínua de oportunidades de melhorias e aprimoramentos em ativos já sólidos e com concessões maduras, como, por exemplo, o caso do SAI, né? Então, esses dois modelos, eles acabam partindo desse olhar da própria necessidade, da melhoria que se pode apresentar para o usuário. Pensar em Free Flow, pensar também no modo de se conceber uma concessão diferenciada, que eu não vou ter mais a cabine de pedágio, que era o clássico, né? Muito interessante, porque quando você conversa com as pessoas e fala que trabalha numa concessionária de rodovias, acho que todo mundo que trabalha com isso já teve a experiência de alguém falar assim, o do pedágio. Então, não vai ser mais a da cabine do pedágio, né? Então, a gente espera ser lembrado por outras coisas, do pavimento que está bom, seja do atendimento que é feito também nas rodovias, né? Mas é um modelo que impõe uma necessidade de segurança jurídica e institucional essencial, básica para o desenvolvimento, para que ele seja viável. Porque uma concessão rodoviária, ela pressupõe investimentos muito altos, né? Se nós pegarmos aqui os últimos leilões, pelo menos, que são números mais frescos, de investimentos que são inicialmente pensados, né, para essas concessões, a gente fala de tantos milhões, né? E isso não pode ser tido como algo trivial, que o investidor vai alocar os seus recursos em um ativo que a base da receita dele não vai ser protegida. Então, quando a gente fala do Free Flow, claro, tem tecnologia, tem todo um cuidado operacional que é incrível. Assim, dá orgulho de ver como que é o back-office, né? Mas é fundamental a gente pensar também em uma segurança de um contrato, no caso daquelas que nascem, né, com um modelo, que seja cumprido. Também esse é um ponto bastante importante, né? E a própria regulação, porque a segurança jurídica institucional, com um contrato de 30 anos, no qual eu tenho toda a receita advinda de pórticos de cobrança por meio de um free flow, ela precisa ser resguardada contra essas contra interpretações que podem eventualmente ensejar uma vulneração da exigência dessa tarifa de pedágio, porque eu acho que
nós, enquanto país, inclusive, dentro desse programa de 30 anos exitoso de concessão, nós vemos também que o pedágio não é por si um tabu, né? Tem suas exceções, mas por si ele não é mais um tabu. Foi uma cultura que foi sendo criada a partir de uma boa prestação de serviços. E quando a gente fala do free flow, a gente tem que garantir que isso não se perca ao mesmo tempo. Na sua opinião, o principal risco continua sendo o de evasão do pedágio, ou seja, enfim, aquele comportamento, seja ele deliberado ou não, do usuário de deixar de pagar a tarifa. Exato. Esse continua sendo o principal risco. E nos contratos que você cuida dentro da Ecorodovias, como é que esse risco, ele, de alguma maneira, a alocação e a mitigação dele estão padronizados ou cada contrato acaba, de certa maneira, apresentando uma modelagem própria para lidar com esse risco? E aí emendo uma segunda questão relacionada a essa, que é o que está funcionando bem e o que precisa ser aprimorado. Existem algumas diferenças ali entre o modelo federal e o modelo do estado de São Paulo, né? Mas, em geral, a evasão, ela é tratada, né? Ela é tida ali como um risco assumido pelo poder concedente. Isso, quando a gente pensa também nos modelos mais atuais, acaba tendo camadas de garantias. Então, curiosamente, o modelo federal, pelo menos os contratos mais recentes, né, eles não trazem de largada as conversões de praças ou pórticos de largada. Você pode optar, fazendo a partir de um termo aditivo, pela substituição da praça, que seria exigida a ser construída, pela implantação de um pórtico, né? Diferente do estado de São Paulo, que hoje não. Hoje, a totalidade dos ativos que foram licitados trazem o free flow no seu nascimento. Isso tem ali uma diferença no tratamento das garantias, né? Então, em São Paulo, nós temos, por exemplo, o ágio, uma parte muito significativa do ágio, das outorgas, que foram pagas ali no momento da licitação, ela uma parte acaba virando uma garantia em casa. Ela vai para uma conta vinculada, que está em nome do governo do estado de São Paulo, mas que se eu não tiver uma camada, não tiver mais um tratamento da evasão possível por outros mecanismos contratuais, eu tenho essa camada ainda existente, tá? Mas, majoritariamente, nos modelos federal e do estado, a principal garantia acaba sendo a multa do usuário. Por quê? Afinal de contas, a partir do momento que o usuário ele deixa de cumprir com uma obrigação, ele vai ser multado. Essa multa acaba sendo revertida para o pagamento da tarifa. Importante dizer que a gente não reserva o valor da multa, a gente só recebe o valor da tarifa que era devida naquele momento, né? Então, acho que tem uma diferença do tratamento. Tem a diferença das garantias que são concedidas contratualmente, mas hoje, quando a gente analisa, por exemplo, até a própria sistemática de alimentação das garantias por meio das multas, nós vemos um sistema que tem um fecho, né? Porque ele é autossustentável em relação a aquelas tarifas. E aí a gente chega justamente a deliberação 277 do CONTRAN, né, que foi editada agora entre abril e maio de 2026, que visa justamente suspender por um período
determinado, limitado, a cobrança dessas multas, né? E nos parece que o principal impacto dessa deliberação, na perspectiva das concessionárias e também dos seus financiadores, consiste justamente na interrupção de um fluxo importante, que é justamente o das multas, nesse sistema de garantia, né, pelo risco da evasão do pedágio. É isso mesmo? Como é que vocês estão lidando com essa temática? Como têm sido, né, as campanhas de comunicação para engajar os usuários em boas e melhores práticas com relação a esse tema? Gostaria de te ouvir também a respeito disso. Sim, a multa, acho que para começar, né, a multa ela não é algo esperado pela concessionária. O melhor universo é termos pagamento da tarifa da forma correta, né? A multa, ela já é um desvio da normalidade, né? E todo desvio da normalidade causa seus efeitos. E em modelos econômicos, em geral, isso acaba tendo um efeito negativo ali, pelo menos para a vida de uma concessionária na sua operação dia a dia, né? E então, a gente não... De fato, o nosso universo mais agradável é a formação da cultura. É que o usuário tenha consciência de que, ao passar por um pórtico, ele vai ter que efetuar o pagamento, vai ter que ter um tag, ele vai ter uma forma adequada de fazer esse pagamento, né? Então, hoje nós temos, né, o grupo, por exemplo, já dispõe ali, né, de ferramentas também para ser feito pagamento de forma segura, com acesso a todos os meios de pagamento, né, que é o pedágio digital. Então, a gente já tem um grande investimento para que o usuário pague da maneira certa e de forma cômoda e segura. A meu ver, o principal aspecto, né, que leva a uma medida como a deliberação 277 seria o fundamento da comunicação a esse usuário, né? Que levaria a um aumento da evasão por consequência. O que a minha experiência ali em relação às concessionárias com as quais eu tenho contato direto e no dia a dia e vejo como foi a curva de evolução, né, dos nossos usuários, a gente já vê que uma comunicação efetiva vai reduzindo gradualmente a inadimplência desse usuário, né? Isso nós vimos na prática. Nós estávamos acompanhando na prática isso, né? Então, mas evidentemente tem um investimento, um cuidado com a comunicação. Então, hoje, quando nós temos, por exemplo, você passa por um pórtico em uma das rodovias ali da Ecovias Noroeste, você tem o pórtico bem sinalizado, você tem a placa identificando também a forma de pagamento, o nosso site é muito intuitivo, e isso é muito importante. A comunicação é a base, porque é importante que o usuário entenda que saiu a cancela, mas aquilo que ele pagava antes, ele vai ter que continuar pagando de uma forma diferente, que ele não vai precisar parar, mas ele vai ter que efetuar esse pagamento. Então, acho que comunicação é fundamental. Uma comunicação efetiva é fundamental para esse usuário. Muito bom. Daisy, para a gente encerrar aqui o nosso episódio, acho que as informações e as análises que você traz levam a entender que um grupo como a Ecorodovias, que hoje nós falávamos, né, o segundo maior em termos de quantidade de contratos e trechos concedidos do país, e aí
talvez com a força representativa que vocês têm do setor, me parece haver muito mais motivos para um olhar de boas perspectivas, né, de boas oportunidades num futuro próximo, do que o contrário. Estou correto no meu entendimento? O que você falaria sobre isso? Acho que principalmente olhando pela ótica jurídica, né? Acho que temos aí espaço para consolidação de um aprimoramento jurídico regulatório, né, com agências mais estruturadas, não só no eixo aqui São Paulo, Brasília, mas vendo uma expansão mesmo ao longo do país. Acho que isso é importante. Quando a gente pensa em desenvolvimento e oportunidades, isso tem que estar muito atrelado à sustentabilidade, a bons projetos, né? Então, que passa por segurança jurídica também. Olhar para o futuro também é pensar em situações sustentáveis, né? E sustentáveis nas mais diversas formas, mas aqui focando principalmente, né, dentro de arranjos financeiros, jurídicos e que sejam sustentáveis ao longo dos muitos anos que uma concessão aí tem pela frente. Mas acho que é importante que a gente pense talvez menos na quantidade e mais na qualidade ali, né? Acho que é um momento muito focado na qualidade e nos desafios atuais que temos, porque é isso, né? A gente vai passando por fases ali do setor, porque o setor está diretamente atrelado à sociedade e a gente vai evoluindo ao passar do tempo. É isso. Bom, muito bem. Eu gostaria mais uma vez, então, de agradecer a você, a EcoRodovias, por essa oportunidade aqui de ouvir suas opiniões, suas análises, as informações que você nos traz de dentro do setor. Certamente isso é muito enriquecedor para nós aqui do Machado Meyer e para vários clientes, vários parceiros que têm investido também muito tempo, muitos recursos, né? Muita pesquisa, estudo no setor de rodovia, que é um dos mais pujantes da nossa ampla área de infraestrutura. Então, muito obrigado. Eu convido a todos que puderam assistir este episódio para continuar acompanhando as nossas publicações, as nossas novidades no portal Inteligência Jurídica. Praticamente todos os dias há textos das mais diversas áreas do escritório e da área de infraestrutura em particular sendo divulgados lá. Muito obrigado.